Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi, pessoal! Eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do InfoMoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje, que é o último da temporada, nós vamos falar sobre Open Insurance. Nós vamos conversar com especialistas para explicar o que é e como funciona esse sistema de compartilhamento de dados dos clientes com as seguradoras. Nós também vamos trazer as dúvidas do público sobre o assunto, a partir de uma enquete que nós fizemos nas redes sociais e mostrar os potenciais riscos e benefícios. Fica comigo que depois da vinheta tem um papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto hoje, eu tenho aqui na minha mesa dois convidados. Aqui na minha frente tem o Rogério Melfi, que é gerente de Open Finance da TecBan. Ele é especialista no setor financeiro, certo? Rogério, bem-vindo. É isso aí. Obrigado. Espero que seja um papo aí para todo mundo entender Open Insurance. Também espero. Aqui na outra ponta temos a Daniela Costa. Ela é diretora Latam da Salt Security e especialista em segurança de API. Certo, Daniela? Bem-vinda. Certo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, para a gente falar, né, depois que a gente apresentou aqui os convidados, eu vou pedir para colocar na tela uma enquete que a gente fez com os seguidores do InfoMoney, né, para começar essa conversa aqui sobre o Open Insurance, né. A gente perguntou no Instagram do InfoMoney se as pessoas, os seguidores, se eles liberariam os dados para que fossem compartilhados entre as instituições financeiras em busca do seguro ideal. Por que essa pergunta? Porque essa pergunta é a base do Open Insurance, né? Vocês me corrijam se eu estiver errado. E aí, a gente vê que a maioria, né? Mais de 70% deu um pouco mais de 300 votos. Não compartilhariam. Não compartilhariam, né? O que dá para partir dessa informação, né? O que vocês acham que pode justificar essa desconfiança? É de fato, para começar, esse nome, Open Insurance, é algo assim muito distante, poderia ser traduzido? Qual que é a opinião de vocês? Posso começar. Eu acho que o nome já não ajuda, né? Poucas pessoas, a gente sabe que tem um inglês, né, no dia a dia. Insurance quer dizer seguros, né? Então, o sistema aberto de seguros, na verdade, veio para justamente ajudar a democratizar a questão da oferta de seguros para todos os brasileiros, né? Então parece difícil, acho que gera essa desconfiança, porque as pessoas mal sabem o que significa e que tipo de benefício. Então, quando a gente fala em democratizar, a gente está falando muito em acessibilidade, né? Então, eu acho que ajuda a questão da educação. Eu acho que é algo que as empresas, né, que estão trabalhando nesse seguro, elas vão trabalhar bastante daqui para frente para poder reverter esse cenário. Bom, vamos lá. Do nome eu concordo, assim, e do mercado todo mundo já chama de OPIN, então a gente já abreviou, já trouxe assim para um nome mais carinhoso e curtinho. Mas também é uma coisa que o usuário final, enfim, ele não precisa, de certa forma, se preocupar com o nome, né? Hoje, a gente, usa a internet, o pessoal está escutando aqui via streaming, etc. Tem um monte de tecnologia, um monte de nome, um monte de pecinhas aí por trás que o usuário não precisa saber o nome, muita gente não precisa saber e acaba se aproveitando e utilizando da tecnologia, da inovação, do compartilhamento de dados. E daí é interessante, assim, a enquete, porque você vê, né, 70%, 72% falam, putz, não. E a gente nem colocou Open Insurance, a gente colocou ali compartilhamento de dados, né? É verdade. E daí você vê que, assim, estão com receios aí de compartilhar os dados seguros, mas daí a gente pode afundar, né, porque esse receio, eu acho que você vai trazer, né, um pouquinho mais pra frente, mas de certa maneira talvez eles já compartilhem. Então, assim, ele já tem um corretor que ele manda a informação, que ele tem. Então, é uma falsa sensação do que vai ter ou não. Uma coisa importante também, e daí a gente... é que, assim, tendo Open Insurance, tendo Open Finance, o dado só vai ser compartilhado com autorização realmente do usuário. Então, se ele não quiser se aproveitar da novidade, do novo produto, de uma oferta diferenciada, enfim, ele vai ter, assim, é só ele não fazer nada,
o dado dele está lá, continua na seguradora de origem dele. Se ele tomar a ação de realmente assim, eu quero compartilhar meus dados, quero fazer isso, daí é que vai ser. Então, eles continuam seguros por enquanto, mesmo não querendo, mas daí eu acredito que em breve eles vão ver benefícios e daí vão querer compartilhar sim. E Rogério, eu vou aproveitar uma expressão que você falou e eu vou pedir para vocês ajudarem a explicar isso para quem está acompanhando a gente. Você falou de Open Finance, né? E Open Insurance. Qual que é a diferença entre o Open Finance e o Open Insurance? São duas coisas diferentes, complementares? Tá, vou começar aqui, claro. Daí Daniela, você complementa. Mas assim, primeiro a gente começou aqui no Brasil a estabelecer uma coisa chamada Open Banking, e daí regulada pelo Banco Central, e todas as instituições bancárias deveriam fazer. Então, aquela instituição onde você tem uma conta, onde você pega crédito, enfim, daí tem produtos dentro dessas instituições, às vezes de seguro, investimentos também, mas aquelas nativas onde você recebe seu salário, faz pagamentos, pega empréstimos. A gente criou, o Banco Central, né, enfim, a gente, Brasil, criou um sistema que é o Open Banking. Evoluiu esse conceito para abranger outras instituições do sistema financeiro nacional. E daí entrou as seguradoras, a SUSEP, falando, se as seguradoras também compartilharem os dados, eu posso ter mais inovação, eu posso ter uma contratação mais digital, então uma esteira mais fluida disso aí. Posso trazer benefícios para o usuário final. A SUSEP é tipo o Banco Central dos Seguros. Exatamente, ela regula o mercado de seguros. E daí a gente avança para isso. A CVM regula o mercado de investimentos, corretoras, bolsa de valores, e também já está olhando para ter um Open Investment, Open Capital Market, o nome ainda está sendo definido. Mas tudo provocado por uma coisa que começou alguns anos atrás aí com o Open Banking. Hoje a gente chama todo esse guarda-chuva aí de Open Finance. E lembrando que o objetivo número 1 dessas iniciativas é justamente oferecer novas soluções, inovar dentro do mercado. A gente sabe que o que motivou muito da transformação digital nos negócios, né, nas organizações, foi a pandemia. Todo mundo ficou trancado em casa. De repente, a gente precisava de um aplicativo para pedir comida, a gente precisava trabalhar remotamente. Então, esse processo de transformação digital, ele fez com que surgissem várias, como essa iniciativa do Open Banking, que evoluiu para o Open Finance e agora para o Open Insurance, com o objetivo de compartilhar dados, mas o ponto principal é para oferecer melhores produtos e serviços. E quando a gente fala melhores produtos e serviços, que caibam em todos os bolsos, né? Então, oferecendo acessibilidade aí para todos os públicos. Então, ao invés de você precisar… O Rogério comentou da questão dos bancos, né? Às vezes você paga um determinado pacote de taxas num banco. Com a questão do compartilhamento de informação, você permitiu que outro banco, de repente, viesse para você e oferecesse outro pacote, de repente com um custo menor ou com mais benefícios. Então, essa motivação da concorrência entre as organizações, para que no final das contas, nós, consumidores, tenhamos esses melhores serviços, aí é o custo que a gente pode pagar. Entendeu? Ou seja, a ideia principal, assim, a grosso modo dizendo, é reduzir o custo para a gente, consumidor. Melhores benefícios, mais facilidade. Claro, eu falei da questão do pós-pandemia. Hoje está tudo na nossa palma da mão. Então, a gente quer um extrato bancário, a gente quer efetuar uma transação. Vamos pensar no Pix também, né? Quantos brasileiros nunca tinham feito uma transação digital, de repente, com o Pix? Isso aí chegou a mais de, acho que 70 milhões. Já acho que o meio de pagamento mais utilizado exatamente, aqui no 150 país, milhões de transações em um dia, né? Então, da mesma forma, esse é o objetivo do Open Insurance, é garantir que as pessoas que buscam seguros consigam comparar coberturas, comparar valores, que elas tenham uma gama de ofertas maior e melhor para ela, não só em custo, mas também em benefício. Legal. Vou pedir então agora para o pessoal aqui do estúdio colocar para a gente a segunda tela, porque a partir dessa enquete, né, que a gente perguntou assim informalmente o sim ou não, a gente pediu para eles justificarem, né, o porquê que votaram sim ou porquê que votaram não. E aí apareceram essas afirmações aqui, né, quase dúvidas. Por exemplo, a primeira ali no cantinho perguntando, a pergunta é se a gente tem essa escolha. Então, como que é? Tem a escolha de compartilhar o dado ou não? Você falou um pouquinho, né, Rogério? Mas vamos deixar mais claro para quem está acompanhando a gente. Legal, vamos explorar um pouco isso. Quando você vai contratar um serviço, principalmente uma empresa nova, e daí pensando numa seguradora, e ela não te conhece, ela tem que avaliar esse risco de uma maneira. Então, se você já tem 10 anos com uma seguradora e está pensando em migrar para uma outra,
que não te conhece nada, ela vai falar, putz, qual é o comportamento do Rogério? O que ele fez nesses últimos anos para eu avaliar isso? Se eu não compartilho meus dados, ela vai me avaliar com risco médio alto. Se eu compartilho meus dados, ela consegue ver um histórico positivo, coisas boas, e ela vai abaixar esse risco. Se eu compartilho e daí mostra que, putz, é alto sinistro, é risco, não sei, vai estar me avaliando igual, porque é como ela já me via sem me conhecer. Então, ter escolha sim, a escolha sempre vai estar na mão do usuário, se ele quer compartilhar aqueles dados ou não, mas para a maior parte vai ser benéfico compartilhar os dados, ter mais transparência nessa relação do que se fechar. Fala, não vou compartilhar, porque daí ele vai falar, se você não está compartilhando é que está pior ainda. Então, daí pode ter um efeito até contrário. E vem muito dessa questão do medo, né? Poxa, mas o que vão fazer com as minhas informações, né? Acho que até ali, não confie em sistemas financeiros, zero confiança nas instituições brasileiras. Exatamente, porque a gente sabe, quem aqui não conhece alguém, um familiar que caiu em algum golpe, que teve as suas informações roubadas e, né, eu mesma, pego o meu caso. Eu fiz uma postagem de um material para fora do Brasil e a provedora me pediu uma cópia do meu documento. Falou, é um documento solicitado pela Receita Federal, já que você vai mandar um pacote para fora do Brasil. Achei aquilo meio estranho. Eu falei, mas o que você vai fazer com a cópia do meu documento? Não, a gente precisa dessa informação, é um pré-requisito. Bom, mandaram. No dia seguinte, eu descobri que tinham aberto uma conta num banco em meu nome. Tinham pedido cartão de crédito, enfim, pedido empréstimo, aquele todo cenário. Feita a festa. Então, justamente essa desconfiança em relação ao consentir o compartilhamento dos dados é o medo que as pessoas têm de terminarem com uma situação como essa que aconteceu, né, em relação a bancos, mas poderia acontecer também em outros cenários, e ela ficar realmente com uma dor de cabeça no final do dia para poder reverter aquela situação, dizendo, não fui eu que abri a conta, às vezes você tem que comprovar, tem que abrir boletim de ocorrência. Então, eu acho que muito dessa questão da desconfiança associada a todas essas perguntas que a gente está vendo, elas têm a ver com aumento em relação à quantidade de fraudes aqui no Brasil. E a gente sabe que aqui a gente tem outros problemas que acabam impactando também. O Brasil hoje, ele é o segundo maior país em termos de ataques cibernéticos, né? Então, ao mesmo tempo é o terceiro em termos de origem de ataque. Então, a gente não só sofre, mas a gente também tem tudo isso. Então, causa a tal da tempestade perfeita para que o consumidor fique realmente ressabiado. Agora tem uma coisa interessante aí, né? Quando você compartilhou essas informações, sei lá, você mandou via e-mail, passou por um intermediário, teve que caminhar para outra pessoa aqui, enfim. Hoje, quando você compartilha, sei lá, alguém pede lá o teu contador, de repente, me manda seu extrato. Você manda para um assistente, enfim, para uma pessoa que encaminha para outra, que às vezes acaba imprimindo aquilo dentro do escritório, enfim, tem todo um fluxo. Muitas vezes você manda pelo WhatsApp, né? Manda pelo WhatsApp ou, sei lá, um tempo atrás via fax. Então, assim, o meio eram vários e daí podia ter intermediários aí no meio. Claro. Com o Open Insurance, você diminui esses intermediários. Sai de uma seguradora, vai para outra. E daí tem uma questão, daí você pode detalhar melhor, mas de segurança, de criptografia, de certificados, que impede que uma pessoa no meio intercepte isso. Porque é a forma de compartilhar. Que tem ali, né, aquela lá, insegurança contra a proteção dos dados. Como que é feita essa proteção dos dados? Na verdade, a base das iniciativas Open, ela, nesse compartilhamento de informação, é o uso do que a gente chama APIs, né? As interfaces de programação dos aplicativos. É um nome complicado, mas o que é a API, né? A API é a rota de comunicação que a gente tem dos aplicativos, dos telefones, né, móveis, enfim, dos aplicativos que a gente tem no nosso telefone, com os sistemas dos bancos, das seguradoras. Essa rota, ela pode e muitas vezes, né, ela é monitorada. Então, quando o Rogério comenta, né, eu falei, eu mandei uma cópia do meu documento. Eu vi o WhatsApp, ou ele tirou a cópia ali naquele momento. Mas hoje, essas APIs, elas têm uma série de medidas de segurança justamente para garantir que a sua informação vai chegar íntegra para quem de direito.
né? Obviamente evitando esses possíveis riscos. Então, hoje as empresas investem muito em várias camadas de tecnologia. O Rogério comentou a parte de criptografia, em trânsito, em repouso, na questão da própria API, na monitoração. Hoje existem soluções baseadas em aprendizado de máquina, inteligência artificial, que está na moda, todo mundo fala, né? Que ela monitora o comportamento da API do usuário, fazendo com que qualquer desvio seja alertado para aquela organização. Então, você consegue… Pode me dar um exemplo para eu ficar assim mais palpável? Por exemplo, vamos pensar num comportamento de um hacker, né? Ele quer puxar informação de CPFs. Ele faz várias chamadas, fazendo uma enumeração de um parâmetro que tem ali nesse código, nessa API. E ele vai alterando aqueles valores até ele identificar uma vulnerabilidade que é da natureza das APIs. As APIs não são perfeitas, elas são pedaços de código, né? E muitas vezes ele consegue puxar informação de CPFs de outros usuários que não aquele que foi autenticado, que foi autorizado. Isso a gente fala em relação a buscar extrato, pesquisar milhas, né, de empresas de aviação. Então, assim, a gente sabe que o crime cibernético, né, é uma instituição muito lucrativa, uma instituição que ganha muito dinheiro fazendo esses golpes. Então, eles investem também muito tempo e muito dinheiro. E o foco principal é buscar informação pessoal, porque com informação pessoal, nosso CPF, enfim, os nossos dados, eles fazem qualquer tipo de fraude digital, abre conta, enfim, pede empréstimo, gasta no cartão de crédito, contrata serviço de seguro, desculpa, Jamile. Imagina, não, é que eu acho importante esse ponto que você está puxando, porque acho que tem bastante a ver com aquela caixinha ali de cima, né, que fala, acho que querem acesso a muitas informações. Então, que tipo de informações, né, que eu como consumidora preciso fornecer pro Open Insurance? Tá. Bom, vamos lá. Querer muitas informações hoje, se você pensar no usuário, e daí se é um usuário, enfim, que respondeu isso no Instagram, então, ele está acostumado a compartilhar fotos, compartilhar a localização dele dentro do Instagram, dentro do Facebook e outros aplicativos como o WhatsApp. Tem toda a lista de amigos dele, tem tudo. Então, se a Meta, a empresa que cuida do Instagram, quiser avaliar qual é o risco do Rogério ter tal comportamento, enfim, ter uma colisão, ele vai ver, ele tá indo toda noite para um bar, ele tá fazendo isso, ele tira foto dirigindo em movimento, então ele consegue avaliar meu risco. A seguradora não, ela não tem essa coleta tão massiva de dados. Às vezes, a sua seguradora tem, porque ela tem uma telemetria no teu veículo, por exemplo, e consegue ter essa informação. Quanto mais informações você compartilhar, daí é um ponto de vista otimista, mas é mais positivo, vai te conhecer melhor, vai avaliar teu risco, vai classificar direito aquele usuário e aquele conjunto de usuários. Então, assim, as empresas querem muitas informações? Querem, mas para poder avaliar, criar modelos que fazem sentido para avaliar risco, para dar oferta de um produto. Às vezes você, enfim, tem um seguro alto, mas você dirige pouco, era melhor que você tivesse… sei lá, você não precisa ter colisão, só incêndio para você estaria ótimo, enfim. Mas você fica muito em casa, então faça um residencial. Então, quanto mais informações realmente você consegue compartilhar, é benéfico. O que só daí de outras caixinhas, né, de zero confiança, o governo não precisa saber, enfim. Daí eu queria só trazer um ponto importante, assim, que desde 2018 a gente tem a LGPD, que é uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, vazamento de dados, não confiar na instituição, ter algum risco de quem realmente está acessando aquilo, né? De, vou compartilhar para tal pessoa. Aliás, não existe ética no compartilhamento, né? Então, tudo isso aí, a gente já tem uma lei protegendo isso, lei federal, então uma lei que regula todas as instituições. E quando a gente fala do Open Insurance regulado pela SUSEP, todas as seguradoras, as SPOCs e todo mundo que pertence a esse ecossistema também tem que seguir regras e leis. Então, daí é um trabalho mais da gente conseguir informar essas pessoas, trazer mais conhecimento do que realmente acontece, dessas preocupações vão diminuindo aí. Principalmente não confiar no sistema financeiro e essas… Então, enfim, tem muita informação mesmo que as pessoas precisam conhecer. Espero que a gente consiga levar isso aqui para delas confiarem mais nisso daí. E essa questão da lei, né?
é lei. Mas no Brasil a gente sabe que tem a lei que pega e a que não pega. Então, o brasileiro ele fica desconfiado nesse sentido. Mas, em relação à lei de proteção de dados, foi um investimento grande, realmente, do governo, com a criação da ANPD, que é a entidade fiscalizadora, com a aplicação de multas. A gente sabe que a lei que pega, normalmente, é a que está associada a multas. Então, as multas associadas à falta de cumprimento da LGPD, ou seja, exposição de dados nossos, né, dos consumidores, vazamento de informação, ela pode acarretar, se não me engano, 2% de multa em relação ao faturamento, ou 50 milhões de reais, alguma coisa assim, por incidente. Para a empresa que deixou vazar. Então, realmente, existe toda uma série de iniciativas de governança em relação aos dados, em relação à segurança, investimento em tecnologia, que as organizações estão fazendo justamente para evitar terem esse tipo de problema. Porque a gente sabe, não é… eu tive um problema com aquele banco que eu brinquei aqui, vou procurar outro. Ele sabe, tem uma questão de reputação da organização, então assim, acarreta em perda de cliente, problemas, eventualmente se a empresa também está na bolsa, então ela pode perder valor. Então assim, tem muitos custos diretos e indiretos associados a você não cumprir com essa questão de proteger os dados e só compartilhar aquelas informações a partir do consentimento do consumidor. Entendi. Tem um ponto que eu queria puxar ali, aquela do meio, né? Que fala do governo não precisa saber, já que não ensina nada pra gente. Eu queria perguntar para vocês, qual que é o papel do governo nesse Open Insurance? Ele tem algum papel? Ele fiscaliza? Qual que é o papel dele? Acho que tem a ver com o que eu estava comentando, né? A LGPD, que foi criada, se não me engano, em 2021, ela teve alguns atrasos na sua aplicação, justamente porque ela não tinha essa entidade fiscalizadora, então precisaram criar. Eu lembro que eu assisti uma apresentação, criaram, mas não tinha um local, não tinha mesa, não tinha computadores, não tinha pessoal. Etéreo, né? Exato, tava na nuvem, como a gente brinca, né? Então, não tinha, enfim, sido estabelecida, mas hoje já tem, acho que foi em julho desse ano, já uma série de empresas multadas por essa entidade fiscalizadora por falta de cumprimento às regras. Então, assim, o governo, a gente sabe que tem uma série de dificuldades, principalmente quando você aplica uma lei que se aplica a todas as organizações. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é aplicada só, ela não vale só para instituições financeiras, ou seguradoras, ou empresas de previdência, ela vale para qualquer organização. Então, é uma tranquilidade para nós consumidores ver uma ANPD funcionando, multando, fiscalizando, para que a gente realmente possa usufruir desse mundo digital de forma segura. E o que é legal complementar aí, né? Então, assim, no Open Insurance, Open Finance, entre outros, mas vamos focar no Open Insurance. Os dados, eles estão na sua seguradora de origem, então onde você contratou aquele produto, onde tem seu histórico, e você vai compartilhar com uma outra sociedade de seguro, ou com uma sociedade processadora de ordens. Então, assim, o governo, nesse caso, nesse cenário, ele não tem acesso aos seus dados, ele tem um papel regulador, fiscalizador desse ecossistema para ver se todo mundo está cumprindo. Se você pediu para compartilhar seus dados da seguradora A para B e não teve esse compartilhamento, enfim, deu um erro, os dados foram incorretos e etc., a SUSEP entra para atuar, para monitorar isso aí e falar, não, então vamos punir porque você não está seguindo a regulação do Open Insurance e tudo mais para aquela seguradora que não compartilhou. Então, nesse cenário, em muitos outros, enfim, o governo está como regulador para ajudar o cidadão, para proteger, para fomentar a economia, e não aí como uma piscina de dados. Deixando cada vez mais claro, assim, não tem um repositório único, não tem nenhum lugar onde tem os dados de todo mundo, de todas as informações que tem meu nome, todos os meus seguros, tudo. Enfim, e dentro do escopo de Open Insurance, tá na minha seguradora A, eu mando esses dados para a seguradora B, se eu quiser, né? Se eu autorizei, se eu dei o consentimento. Entendi. Eu queria insistir num ponto que é justamente dos dados, né? Das informações. Quais tipos de dados que podem ser compartilhados, assim, de forma prática? Meu nome, meu endereço, minha idade, o que mais? Meu CPF? Uhum. Legal. Deixa a gente separa isso em 3 grandes blocos, assim.
primeiro que a gente pode colocar é os dados públicos daquela seguradora. Então, assim, quais os locais de atendimento dela, quais os canais, quais produtos que ela oferece, qual que é o público daquele seguro, quanto custa em média aquele produto, aquela cobertura que tem e tudo mais. Então, são dados públicos que você poderia pegar se você for acessar o site da seguradora A, o da B ou da C, só que agora eles estão padronizados nas APIs, aqui que a gente falou um pouquinho, e fica mais fácil você criar sistemas comparativos e tudo mais. Daí a gente pode explorar um case que já existe. Daí, o segundo bloco são dados cadastrais, realmente. Meu nome, meu endereço, documentos, telefones, enfim, informações minhas. E o terceiro bloco é de produtos e serviços que eu contratei naquela seguradora. Então, assim, quais são as apólices que eu tenho, quanto eu paguei por ela, qual o tempo de cobertura, quando vence, e tudo que está lá, que daí sim, tanto os dados cadastrais como os dados de produtos e serviços que eu contratei, são dados pessoais, são informações minhas. Primeiro bloco, não, são informações já públicas, só que agora organizadas. Basicamente, em compartilhamento de dados, esses 3 grandes blocos aí. Essas são as fases, na verdade, do Open Insurance, né? A primeira, que são esses dados públicos, ela já passou. Então, as empresas tiveram que cumprir a investir, como a gente falou, em tecnologia para poder estar compartilhando essas informações. As outras 2 fases, em relação aos dados pessoais e ao tipo, né, o nível de serviço que você tem de seguro, se é residencial, se é automotivo, se é de vida, essas fases elas acabaram sendo esticadas um pouquinho, acho que para 2024, se não me engano, justamente para dar um pouquinho mais de tempo para as organizações estarem preparadas para fazer isso da forma correta. É claro que tem muitas lições aprendidas, como o Rogério falou, do Open Banking e Open Finance. Eles não começaram do zero, né? À toa que a gente vai ouvir até daqui para frente em outras iniciativas Open. Vai aparecer aí uma série de outras. Mas eu acho que a maior preocupação nossa, do consumidor, é com essa segunda fase. Mas eu garanto, como provedora de solução de segurança de API, nós vemos realmente uma movimentação muito forte das seguradoras, das empresas de previdência, capitalização, investindo em tecnologia para poder fazer essa monitoração proativa e evitar realmente qualquer problema por parte aí desses ataques que são cada vez mais sofisticados e que miram justamente essas informações que a gente tem tanto medo de que caiam nas mãos erradas. O que é legal trazer, assim, né? Daí, mas, bom, são esses os dados, mas qual a vantagem que eu tenho de compartilhar ou não? O que pode ser criado, o que já existe? Se você pegar esses primeiros dados, são os dados públicos, já existe uma solução no ar, que é da CNSEG, chama Encontre o Seu Seguro. E daí você consegue filtrar lá, eu quero um seguro alto, ver diversas seguradoras que oferecem isso. Mas eu sou pessoa física, vai diminuir para aquelas que vendem seguro alto para pessoa física. Não, sou pessoa jurídica, é para minha empresa, uma frota, enfim. Também você vai filtrar, mas tem tal opção. E daí você vai mergulhando lá nos filtros, você consegue conhecer quem oferece um seguro que faça sentido para você, usando os dados dados públicos, dados iniciais ainda. Por que eu compartilharei meus dados com uma outra seguradora ou coisa, pensando no meu nome, meu endereço, etc. Posso estar querendo contratar um seguro alto, e daí eu posso compartilhar os dados que eu tenho lá na outra seguradora, que é da meu seguro residencial, e falar, pega lá meus dados cadastrais de lá, eu só vou verificar, continuo morando na mesma casa, é meu telefone, é isso. Então, como usuário, eu ganhei tempo, facilitou, e eu fiz um onboard, né, um cadastro muito mais inteligente naquela seguradora que está entrando. Então, assim, é um dos motivos porque eu compartilhei meus dados pessoais aí para uma seguradora nova, para uma sociedade processadora. E o terceiro é justamente assim, eu já tenho um seguro num lugar A, tenho um seguro num lugar B, vou compartilhar todos esses dados, essas apólices, etc., para uma seguradora C ou para B mesmo, para ver se ela consegue me dar um pacote de serviço, uma oferta melhor, para ela entender melhor meu comportamento e ver se está adequado ao risco que eu tenho. Assim, talvez a pior coisa é você ter um seguro e quando você vai usar ele, falar, mas isso aqui não funciona dessa maneira. Então, compartilhando esses dados, você pode ter até um assistente, um programa, um gerenciador financeiro teu que vai olhar e vai falar, mas esse seguro aqui não está te cobrindo nisso ou naquilo, por que você não melhora tal apólice, enfim, cada cobertura, enfim, cada negócio. Então, tem
assim, muito mais vantagens você compartilhar. E daí vai surgir diversos tipos de inovação, empreendimentos, as insurtechs estão aí para criar coisas novas em cima disso. Então, possibilidades aí futuras. Eu citei algumas só para ilustrar aqui o que a gente pode ter mesmo. Isso eu até fiquei pensando quando você estava falando dessa comparação e ver o que você precisa, não. Esse já não seria o que o corretor faz hoje em dia, por exemplo? Onde que entra, como que ficaria no Open Insurance? Legal. O corretor, ele faz isso hoje. Bons corretores, digamos assim, faz melhor ainda, porque daí ele te conhece, entende, etc. Mas tem muita gente que acabou fazendo isso daí, assim, não, assim, é um corretor que talvez não te dê atenção, que está vendendo de uma maneira mais massiva e etc. E agora, com soluções de tecnologia, daí inteligência artificial, um canal digital, canal já digital, e daí não tem esse relacionamento, vai poder ter. Então, assim, é uma curadoria, é uma coisa que o corretor faz, vai continuar fazendo, ele tem valor. Só que agora ele vai continuar fazendo, vai conseguir fazer de uma maneira mais digital, mais fluida. Mais customizada, né? Porque essa plataforma do Encontre Seu Seguro, ela te dá uma comparação lado a lado das coberturas. Então tem lá, esse não tem. Tem cobertura residencial, ou não tem. Ou encontra problemas hidráulicos, ou enfim, em relação ao vendaval de São Paulo, se cobre problemas de quem clima. Viu o episódio de seguro residencial, tá lá o meu caso, a foto da minha sacada aberta. Então ele coloca de uma forma que prepara melhor o consumidor para negociar com o corretor também, né? Instigá-lo para que ele realmente monte uma proposta cada vez mais customizada para as suas necessidades. Mas o corretor, ele vai ter acesso também a esse sistema do Open Insurance? Ele pode ter através de uma outra sociedade que a SUSEP regulou, que é a Sociedade Processadora de Ordens do Cliente. Então, assim, é SPOC que chama aí. Quem é nerd já pensa em outra coisa, né? É tudo uma sopa de letrinhas, mas vai ser muito comum, assim. Você ter um aplicativo da sua SPOC, enfim, do teu corretor ou da sua seguradora, que vai estar usando esses dados e transformando cada vez mais em digital todo esse fluxo. Então, ele é beneficiado com isso. Então, o corretor ele tem uma grande oportunidade aí. E o Brasil é diverso, né? Então, as pessoas que não querem compartilhar dados, que não querem fazer, vão continuar usando os corretores mais tradicionais. E começa também toda uma camada de corretores cada vez mais digitais que vão se beneficiar do Open Insurance. Tem a conexão com o Open Finance, tem a conexão com o Open Investment, e daí ele vai conseguir te atender muito mais 360 a sua saúde financeira. Assim. Isso me leva a uma outra dúvida, né? Que a gente tem falado muito da digitalização aqui, né? E no caso dos bancos, por exemplo, eu vou trazer a minha experiência aqui. Eu entro no aplicativo do meu banco e eu vejo lá que ele está me perguntando já se eu quero compartilhar os meus dados. Enfim, como que vai funcionar isso no seguro? Porque assim, nem toda seguradora está ligada a banco, né? Como que funciona? Dá pra gente entender, assim, ter um gostinho de como vai funcionar? Da mesma forma, ele é um aplicativo, então, das fintechs, né, insurtechs, que são essas empresas startups. Acho que startup é um nome que o pessoal conhece mais, de novas seguradoras que estão entrando no mercado. Mais digitalizadas. Mais digitalizadas, né? Exatamente, não necessariamente associadas a uma instituição financeira. Onde você tem o aplicativo lá, vai funcionar da mesma forma a questão do consentimento. E ali você seleciona, eu quero esse tipo de cobertura. Já tem bastante propaganda até na televisão, mostrando como que se você quer por um período, se você quer customizar um pouco, mas vai funcionar da mesma forma. Entendi. Agora, daí tem isso, né? A busca pelo canal, a busca por esse usuário. De repente, essa seguradora ela não vai precisar estar no aplicativo dela, mas ela pode estar naquele aplicativo de viagem, ela pode estar naquele… numa saída, no final de uma compra de um canal eletrônico lá. Então, você comprou uma geladeira, comprou um fogão, tá na hora de uma garantia estendida, tá na hora de oferecer isso. Então, o canal não necessariamente precisa ser exatamente um novo app que você vai baixar, porque daí talvez você, como usuária, fala assim, não quero mais um aplicativo. Né? Mas está na inteligência, através de toda essa conectividade e segurança das APIs, de você poder se ligar em outros canais. Então, daí vou puxar um pouquinho pro finance, né? Mas no mercado financeiro, hoje você abre o aplicativo de um banco e consegue ver o extrato de 3, 4, enfim, de todos aqueles que você deu autorização e tem conta, e ver tudo aquilo num único aplicativo.
tão breve quanto e avançando, esse próprio banco pode falar, quer saber, eu também te mostro todos os seus seguros aqui, e você compartilha os dados e você consegue ver o que está vencendo, o que não está. E para o usuário pode ser um benefício ter esse aplicativo que consolida todos os dados dele. Então, assim, essa busca por canais também é uma descoberta que a gente vai ter ao longo do próximo ano e tudo mais, assim, na sequência, de aonde vai estar conectado todos os canais que o Open Insurance pode se conectar, assim. E o brasileiro é muito curioso, né? Ele é muito digital. Então, quando a gente fala de seguros, né, é uma demanda em crescimento ainda, tem índices que mostram que a gente saiu de 40% dos brasileiros com interesse de contratação de seguro para 60%. Então, realmente é uma questão de conscientização, mas a demanda vai continuar crescendo à medida também que as ofertas vão estar espalhadas, como o Rogério falou. Eventualmente, você vai encontrar num marketplace, você não vai precisar baixar uma aplicação específica daquela seguradora. E a gente vê isso, né? O que me leva à nossa última pergunta, que é o que a gente, né, o que o consumidor, seja se ele já tem algum seguro ou se ele ainda não tem algum seguro, o que ele pode esperar de 2024? Esse consumidor que é mais paixão por tecnologia, quiser testar, brincar com Open Insurance, ele já vai conseguir. Mas pegando muito do que a gente teve no Open Finance, ele ainda vai ter aquela... Putz, não achei tão legal, não tem tantos benefícios. Mas o Rogério falou que eles iam me conhecer melhor, compartilhei meus dados, eles nem me conhecem melhor ainda. Por quê? Porque a gente tem toda uma tecnologia que agora, com esses dados que a seguradora estão recebendo, ela tem que processar, limpar, tratar, ter toda uma camada para daí falar, faz sentido. A Jamile também compartilhou, comparei com o Rogério, então assim, é um pouco Netflix, né? Talvez você goste desse filme, porque ele consegue ter uma base enorme de pessoas que assistiram aquele, que também assistiram esse, então faz sentido te indicar o outro. Então, a gente está nessa crescente. Então, assim, quem gosta de tecnologia, quem gosta de experimentar, vai poder já experimentar em 24 bastante coisa, mas colher frutos disso, a expectativa é que seja mais para frente, mais 2025, 2026, com cases assim que vão ser muito legais, que daí ele vai pegar e contar pro primo, falando assim, fiz isso e olha que legal esse aplicativo, e daí vai ficar cada vez mais popular. Pelo menos na minha visão, minha leitura. Né? E para uma vez, né, lançado e com todas as fases implementadas, eu acho que o consumidor pode ficar tranquilo que o backstage, né, atrás do palco, toda a parte de preparação das seguradoras em relação à segurança, ela vai estar praticamente completa, porque a gente sabe que a tecnologia é dinâmica e, obviamente, cada dia aparece um tipo de tecnologia nova, mas a gente tem visto muito investimento, né, nesse sentido, para garantir realmente que aqueles dados que estão sendo armazenados do lado das organizações, elas estão protegidas de todos os ataques possíveis, com monitoração proativa, usando inteligência artificial. Então, acho que as empresas vão estar mais preparadas para esse momento do lançamento da fase final, onde eles vão estar compartilhando realmente todos os dados pessoais. Eu falei que era a última pergunta, mas agora me veio mais uma, né? A gente viu que ali, né, vocês trouxeram aqui também, que o consumidor compartilhar ou não os dados dele para o Open Insurance é uma escolha, né? Ele não é obrigado. Mas e as seguradoras, elas são obrigadas a participar do Open Insurance ou também é uma escolha? Então, há algumas seguradoras, a SUSEP, né, o órgão regulador, ele classifica por porte, assim. Então, as maiores seguradoras, elas são obrigadas a estarem nesse ecossistema, mas não são obrigadas a receber os dados. Então, assim, é só expor, deixar disponível as APIs e toda a infraestrutura dela de modo seguro, para se alguma outra seguradora quiser consumir isso com autorização do cliente, ter todo esse processo. Então, existe uma obrigatoriedade, a maioria aí já está caminhando, compliance, com tecnologia e tudo mais. E essas novas entrantes, que nem a gente falou, as seguradoras menores, as insurtechs e tudo mais, elas que vão entrar de uma maneira não obrigatória, mas talvez trazendo já mais valor e coisa para o cliente. Então, assim, nesse aspecto, assim, onde a maioria dos consumidores tem seguros, já vão entrar sim. E é um mercado crescente, assim, que daí cada nova seguradora vai gerar mais valor aí. Acho que são quase 50 empresas já que fazem parte do Open Insurance, mas como o Rogério falou,
vai gerar muita competitividade. Então, a tendência é aparecerem novas organizações participando aí justamente para criar essa competição, aquecer esse mercado ainda mais para que futuramente não seja só uma pequena parcela da população que tenha cobertura de seguro, de todos os níveis. Maravilha, pessoal. Queria agradecer a presença aqui de vocês. A gente poderia conversar por horas, né? Porque esse assunto rende. Mas, por enquanto, vou agradecer a presença de vocês. Obrigada. Espero que tenha tirado várias dúvidas de quem está acompanhando a gente. E vamos esperar, né? Ver o que vai vir aí de Open Insurance de novidade. Muito obrigada. Prazer. Obrigado a você. Prazer aí. Agradeço aí o convite e toda a audiência aí, pessoal. Com certeza. Até a próxima. No programa de hoje, nós falamos sobre Open Insurance. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Se você ficou com alguma dúvida, ainda comenta aqui também. Aproveite e já se inscreve no nosso canal. Confira também os episódios anteriores, a gente tem uma playlist bem completinha. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Leonardo Tanaka e Mariana Shimojo e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Muito obrigada por ficar com a gente aqui em mais um episódio. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 880. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.